Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Nós recebemos, meu Deus, nessa manhã abençoada, as palavras dadas pelo Teu Espírito. E recebo que o Senhor é sempre bom para nós, é sempre generoso, não deixa faltar o que nós precisamos, não deixa faltar o pão de cada dia, que é o alimento espiritual, e nem o alimento físico. Tu és o Deus que nos sustenta em tudo, é provedor em tudo, e eu te dou graça, Senhor, e recebo que temos a mente de Cristo, a sabedoria predestinada para entender perfeitamente a glória de hoje. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Somos mais que vencedores, abençoados em Cristo Jesus. E hoje, na sua terceira parte, anote o título da reunião de hoje: é assim que deve ser o coração de um bom discípulo, parte 3, como está aqui também no telão. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo, parte 3. A partir do momento que estamos aqui meditando na palavra, é algo para ser levado a sério. Toda vez que a gente se aproxima do altar da graça, para ouvir de Deus o seu ensino, é algo para ser levado a sério, porque é ela, a palavra, que está trazendo luz para as nossas trevas. É ela, a palavra, que está trazendo a vontade de Deus, as regras dele para a nossa vida, para você se manter no Senhor, para que o mundo não nos arraste. Tem muita coisa lá fora para nos arrastar. Existem as paixões desse mundo, que pode te arrastar até mesmo através de um aplicativo de celular, por exemplo. Você entra num aplicativo ali qualquer e ele te arrasta. Uma vozinha do outro lado, uma pessoa do outro lado, que você nem sabe se é aquela pessoa, porque quem está do outro lado pode estar fingindo ser um cidadão de bem, uma pessoa do bem, e não ser aquela pessoa. Existe perfil que é falso, que é fake, e a pessoa pode estar ali dizendo ser um alguém do bem e sendo do mal. E se você está vivendo um momento de solidão, isso pode piorar ainda mais com a decepção que você pode ter. E muitos têm se decepcionado com esse tipo de situação. Então, existem muitas paixões aí no mundo, e é a palavra que nos mantém no Senhor, para que a gente não seja arrastado por essas paixões do mundo, os enganos, as muitas vozes, as doutrinas dos homens, porque há muita doutrina, meu Deus do céu. Todo dia nasce uma igreja nova, um ensinamento, uma doutrina. Quando a gente vai para a internet, a gente vê tanta coisa. Olha, é um absurdo pior do que o outro. Então, são doutrinas que iludem muita gente. Tem muita gente sendo iludido por doutrina de homens. Então, o que você ouve aqui não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. É para ficar no coração. De repente você que está aqui pode pensar, com tudo isso que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo para você ser mais firme na graça de Deus, mais firme nas coisas do Senhor. De repente você pode estar pensando aqui, ou alguém do outro lado: ah, pastor, tem um monte de gente que não tem respeito a nada de Deus, não tem compromisso, vive aí uma vida ao seu bel prazer, tem as coisas. O Salmo 73 diz: não inveje os incrédulos, não inveje os ímpios, na condição que eles têm. Porque o Salmo 73 diz que o homem chamado Asaf, ele olhou para os lados, ele começou a observar: nossa, mas esse ímpio, esse incrédulo, esse que anda na carne, tem tanta condição
das coisas dessa vida, tem prosperidade, tem isso, tem aquilo, e não vive, não tem respeito a nada de Deus, não vive para Deus e tem um monte de coisas. Aí o Salmo 73 repreende a ele: não inveje os ímpios. Em casa medite, não tenha inveja da condição deles, porque eles têm prazo de validade. O fim é amargo. Não inveje o vizinho que não vive nada de Deus, ou alguém da sua família, porque existem pessoas assim. Mesmo vendo essas coisas, os incrédulos se dando bem, pessoas que não respeitam nada de Deus, mesmo vendo tudo isso, você permaneça na palavra de Deus, porque nós temos carne para olhar para os lados. Olha só, essa mulher não respeita nada de Deus, nada. Ela está com um homem casado, porque ele tem família, eu sei disso. Ela tem as coisas, está com um carro novo. Não, peraí. Não vale a pena servir a Deus, ser justo, certinho, não. Porque essa mulher, ela não tem compromisso com nada de Deus, pastor. Ela tem as coisas, ela está com um homem casado. Mesmo você vendo com os seus olhos tudo isso, permaneça na palavra de Deus. Abençoado, isso é muito importante. Nós temos carne para olhar para os lados, como Asaf. Salmo 73, quando chegar em casa, procure um tempo para meditar nisso. É igual o sistema, está cheio de gente, a igreja católica, está cheio de gente, a igreja da Fogueira Santa, mas isso não define que aquele lugar é um lugar certo. A quantidade, a idolatria de Deus, abençoados. Deus está em objetos. Então, não existe uma fé com objetos, como também não pode existir na nossa vida idolatria de nenhum tipo de imagem. O Evangelho é bem claro, através da boca de Paulo, que a gente deve fugir da idolatria. Então, mesmo você vendo um lugar cheio de pessoas, eu permaneço com a palavra, porque quantidade não define que aquele lugar está certo. Esse lugar tem idolatria, está errado. Mas tem muita gente, mas está errado. Mas vai muita gente, mas está errado. Mas lá é povão e é lotado, mas está errado. Eu permaneço na graça de Deus. Ah, mas a minha vizinha, pastor, escute direitinho o que eu tenho para lhe dizer. Ela não respeita nada de Deus, ela não está vivendo nada de Deus, o filho dela é viciado. Escute bem, eu vou repetir de novo para o senhor. Ela está com um homem casado, pastor, e eu sei, esse homem, eu já vi a mulher dele, pastor do céu. Escute direito. Ela pode estar fazendo tudo isso, mas tudo que ela está fazendo tem prazo de validade. Tudo que se semeia para a carne vai escolher. Quem semeia para a carne colhe o quê? Corrupção. Pastor, mas ela, eu vejo, ela é feliz. Feliz? Você não está debaixo daquele teto não, seu tolinho, sua tolinha. Você não sabe o malabarismo que ela faz para sair com o marido que é casado, que é a mulher, que é da mulher lá. Você não sabe como que é o negócio. Então não inveje o ímpio, o incrédulo nas coisas que você está vendo. E mesmo que não houvesse o relacionamento com o homem casado, suponhamos que a pessoa não está vivendo nada de Deus e tem as coisas, tem casa própria, tem isso, não paga aluguel, mesmo assim permaneça na palavra. Estamos entendidos? Você que olha para os lados, você está como Asaf. Salmo 73. Será que vale a pena, meu Deus? Aquele lá não congrega, não vai para a igreja, não louva, não semeia, não faz, e tem as coisas. Leia o Salmo 73, permaneça com a palavra. Nós temos que reter a palavra,
reter a palavra. Mesmo que os meus olhos estejam vendo, o sistema religioso o tempo todo fica mostrando para as pessoas: olha o demônio aqui, ó. Demônio, se apresenta aí. Qual o seu nome? Oh, meu nome é tal. Isso mesmo, esse é o meu nome. Mostra as garras, demônio. Entorta mais. Vai entortando. Mesmo ele entortando e ficando todo torto, eu permaneço com a palavra de quem? De Deus. Hebreus 2,14. Todo mal foi destruído. E Jesus falou: olha, no terceiro dia terminarei. Acabou isso aqui. As manifestações de demônio, pecado, acabou. Terceiro dia acaba tudo isso aqui. Acabou. Eu já ensinei isso aqui para vocês. Então a gente tem que permanecer com a palavra. Amém. Veja o que diz Hebreus, capítulo 12, verso 28. Para darmos início a essa terceira parte. É assim que deve ser o coração de um bom discípulo. E começa assim o Evangelho, em Hebreus 12, 28, meus irmãos. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o quê? A graça ou a lei? A graça de Deus. Olhe para mim. O que é que nós temos que reter aqui dentro do coração? A palavra da graça de Deus. Então, mesmo que você esteja vendo no sistema religioso multidão e manifestação disso e daquilo, e demônio, mão que entorta, e sacrifícios, e etc, etc, você tem que permanecer com a graça de Deus, com a palavra, que diz que o fim da lei é Cristo, que diz que não devemos estar mais sacrificando, e que diz que todo mal foi destruído. Nós temos que permanecer com a graça de Deus. O que é reter? É guardar. Reter é guardar. Por mais provas que você passe, eu continuo na graça de Deus. Porque nós temos carne para falar. Bom, espera aí. A maioria das pessoas estão lá na lei. Até a minha vizinha vai para lá. Até a minha família vai para lá. Será que eu não tenho que estar lá, meu Deus? Até meus filhos estão lá. Até meu neto está lá. Será que eu não devo estar lá também? E sair dessa graça? E estar lá? Afinal, minha família está quase toda lá. Mas quando a gente lê a Bíblia, o que é que o Criador dos céus e da terra pede para você fazer? Guarde a graça. Não é o que os seus olhos estão vendo. Não é a lei. É a graça. Amém, meus irmãos? Você não pode ser uma pessoa que fala uma coisa e depois está envolvido com a pregação da lei. Eu não posso ser um pastor que está aqui falando da graça e que em casa depois está envolvido com pregação da lei, na frente de uma televisão, e nem tampouco você. É para guardar a graça, é para você ser fiel à graça de Deus. Abençoados, você recebeu o Espírito do Senhor, o Espírito do Criador, a graça de Deus, para você se manter nela. Deus te iluminou os olhos para você permanecer na graça de Deus, que nos ensina a servir a Deus do jeito certo. Seguindo aqui com a leitura, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo o quê? Agradável. É só através da graça que você serve a Deus do jeito certo, com reverência e santo o quê? Temor. Qual é o reino inabalável que nós temos? O reino de Deus, a presença de Deus. É Ele que nos ilumina, é Ele que nos dá entendimento das coisas da nova aliança. Fora da graça, éramos mortos, éramos cegos. Pensa aí você, em anos antes, como que estava a sua vida sem o conhecimento da graça de Deus? Éramos mortos.
Não tínhamos entendimento, não tínhamos certeza da salvação, de nada. Abençoado, o nosso Deus é a provisão de tudo. Tudo. Tanto do alimento físico como do alimento espiritual. Tudo que usufruímos, tudo que comemos, tudo que possuímos, vestimos, a saúde que temos, a paz que temos, a sabedoria que temos hoje, o discernimento que temos hoje, os olhos iluminados que temos hoje, tudo vem de Deus. Tem pessoas que falam assim: se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse corrido atrás, se eu não tivesse trabalhado, eu não teria isso e não teria aquilo. São pessoas que não dão honras e nem glórias a Deus. Abençoado, tudo que a gente está usufruindo hoje, seja roupa, seja comida, seja paz, seja alegria, seja livramento, seja o conhecimento, tudo tem sido dado pelo nosso Criador. Tudo. Você, como discípulo do Senhor, precisa entender isso. Que qualquer coisa que seja, que você tenha, tudo que você venha a conquistar nessa terra, seja o que for, foi Deus que me deu. Foi Deus que resolveu. Foi Deus que providenciou essa paz, esse livramento, a saúde. Essa comida também foi Deus que me deu. Até o próprio dinheiro que você tem foi Deus, porque foi Deus que deu saúde para trabalhar. É Ele que dá condição também para uma pessoa se aposentar, para ter saúde e chegar a essa aposentadoria. Então, temos que ter um coração profundamente grato a Deus, uma consciência agradecida. Eu recebi isso aqui porque Deus me deu. Nós temos que ter essa consciência agradecida a Deus. Um alguém que não esquece da lama que estava. Um alguém que não esquece da desonra que estava, da perseguição que estava. E pensa, foi a bondade de Deus que me ajudou. Foi a bondade de Deus, a sua misericórdia que me prosperou. Foi a bondade de Deus que me curou. Graças ao Senhor tem essa comida sobre a mesa. Tudo tem sido, meu Deus, tudo. Ele é provisão para o físico e para o espiritual. Para tudo. Na minha vida tem sido, meu Deus. Isso me fez lembrar os 10 leprosos. Que o nosso Senhor Jesus curou 10. E só um voltou para adorar e agradecer. E Jesus perguntou: cadê os 9? Eles não souberam receber, porque não souberam agradecer também. Tem muita gente dentro de igreja e fora de igreja assim, que não sabe agradecer. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai o quê? Graças. Em tudo. Sejam boas as coisas ou não, sejam prazerosas ou não, graças, meu Senhor. Sejam prazerosas ou não, nós devemos glorificar a quem? A Deus. Meu Deus, obrigado por esse momento bom e um momento difícil de enfermidade. Graças, porque eu recebo que eu vou vencer toda essa enfermidade em nome de Jesus. Então é assim que a gente agradece, é assim que a gente glorifica quem? A Deus. Em tudo, honras e glórias a quem? A Deus. Ele é o soberano, Ele é o Criador, não só do homem, mas dos céus e da terra, e de todo o nosso sustento, de todas as nossas necessidades sobre a terra. O nosso Deus tem sido o Criador. Tem ser humano que é arrogante. É muito bom esse alerta, é muito bom a gente estar meditando sobre isso. Porque o coração do discípulo tem que estar na gratidão. Tem que ter uma consciência agradecida. Isso é muito importante. Tem que ser alguém que retém o conhecimento, a palavra em sua vida como quando vem. Tem ser humano que é muito arrogante,
que acha que resolve as coisas da sua vida sem Deus. Você deve conhecer alguém dentro da sua casa que é assim, que acha que pode resolver as coisas da sua vida sem estar congregando, que pensa que é alguma coisa sem Deus. Abençoado, diante do Criador dos céus e da terra, eu e você somos pó. Pó. E ele diz mais, porque ele pode falar isso: vocês não são só pó, é um monte de caco diante dos meus olhos. Você é caco no meio de outros cacos de barro. Caco. Quem é você para contender comigo? Quem é você para achar que é alguém sem mim? Você não é nada. Isso está descrito em Isaías 45, verso 9. Está aqui, no telão. Anote aí para você meditar. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro, entre outros o quê? Cacos. Está aí, Essa palavra serve muito para aquela pessoa que é arrogante, que acha que resolve as coisas sem Deus. Olha, eu resolvo isso aqui, não preciso ir para a igreja. Eu tenho isso aqui, não preciso fazer o que você faz. Eu faço e aconteça, eu não preciso de nada de igreja. E sai para lá. É um caco no meio de outros cacos. E não sabe essa pessoa que está vivo, está de pé, graças a quem? A Deus. Mesmo com toda aquela arrogância, está de pé, está vivo pela misericórdia de quem? Do nosso Deus. É por falta desse entendimento que os mesmos sofrem. Sofrem. Sem Deus, nenhum de nós aqui se alimentaria. Nem eu e nem você. Sem Deus nós não estaríamos de pé, não estaríamos vivos. O homem que não reconhece Deus é um cego. A Bíblia diz, mais precisamente em Provérbios: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Provérbios 3, verso 6. Coloca aqui no telão. Olha aqui, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele conserta as tuas veredas. Ele arruma a tua vida. Está vendo, abençoado? É isso que nós temos que reter. Ah, mas o fulano lá, pastor, entenda, eu vou repetir pela terceira vez. A minha vizinha, ela não vive nada de Deus. E ela está de carro novo, pastor. Mas eu prefiro e vou permanecer com essa palavra aqui, que diz que eu tenho que reconhecer. Mas pastor, eu vou dizer pela quarta vez, ela não reconhece. E ela é atrevida, viu? Quando eu falo de Deus, ela já me deu umas patadas. Não tem problema, ela tem prazo de validade. E pode estar vencendo o mês que vem, ou ano que vem. Eu continuo com isso aqui. Abençoado, fique na arquibancada, fique sentado. Cedo ou tarde você vai ver o cumprimento da palavra. Você vai ver, abençoado. Os incrédulos, os ímpios que falam o Salmo 73, têm prazo de validade. Vai chegar uma hora que o nosso Senhor vai mostrar para você: olha, ainda bem que você permaneceu na minha palavra, agora eu vou te mostrar a diferença do que serve e o que não serve. Aquela pessoa que você estava olhando, que parecia que nada ia dar errado, e que não queria nada comigo, observa agora. Nossa! Mas o que aconteceu com o carro? Nossa! Mas não estava trabalhando? A empresa faliu. Perdeu. Mas nossa, mas não estava... Mas a carteira não estava assinada há 15 anos, essa pessoa exaltava. Mas a pessoa não estava bem de saúde. O que é que diz o nosso Deus lá em Deuteronômio, mas eu não preciso ir lá, capítulo 8, que nós temos que reconhecer que a riqueza, a saúde, tudo é dado por quem? Por Deus. Vai achando que você é o bonzão, não. Você sem mim aqui,
Aliás, eu saro e eu firo, eu mato e faço viver. Hein? Também exalto e coloco você entre os príncipes. Eu tiro aquele que está no monturo. Eu faço aqui, ó. Aquele que levanta, também faz descer. Abençoado, permaneça com a palavra, retenha a palavra. Ah, mas as pessoas me falam tantas coisas que eu fico assim, sabe? Ah, eu acho que eu vou dar um tempo, eu acho que eu vou, esse negócio de igreja, eu acho que a gente não tem que fazer tudo que o pastor fala. Mas não é tudo que eu falo que é meu, tudo que eu falo é de Deus. E a gente tem que fazer tudo que Deus fala mesmo. Diga graças a Deus. O nosso ministério enfatiza a reverência a Deus. Goste ou não o seu familiar, goste ou não a pessoa que está do outro lado. O nosso ministério enfatiza o temor e a reverência a Deus. Goste você ou não que está aí do outro lado. Goste você ou não. Porque eu reconheço que Deus é provisão desde o princípio para tudo que nós precisamos uma vez estando sobre a terra. E eu provo isso com Bíblia, que Deus é provisão para tudo desde o princípio. Tanto para nos alimentar com o físico, com o espiritual. Mas vamos começar pelo físico. Abre em Gênesis capítulo 1. Olha como Deus é provisão de tudo, tudo. Gênesis capítulo 1, verso 29. 1:29. Abençoado, às vezes você está com um problema até dentro da sua casa, um negócio ali que deu defeito, Deus até te capacita, te dá sabedoria até para você consertar. Nossa, eu virei até mecânico disso. Nossa, eu virei até eletricista, virei até especialista. Nossa, Deus me deu até sabedoria para resolver uma coisa que eu teria que levar para o fulano, e o fulano me cobrou uma fortuna. E Deus me deu até sabedoria, eu consertei. Abençoado, Deus realiza tudo quando você está em comunhão com Ele, ou coloca uma pessoa para te ajudar. Deus é soberano, abençoado. Tudo que a gente precisa vem dEle. Até sabedoria para você arrumar uma coisa. Muita coisa a senhora conserta em casa, abençoado. Está vendo? Deus dá sabedoria, abençoado. Porque tudo vem dEle. Eu também estou nessa fé que você está, abençoado. E assim diz o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 29. É bom ser alerta, é bom a gente meditar, porque é assim que deve ser o coração de um bom discípulo, nessa reverência a Deus, em nome de Jesus. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as árvores do céu, e todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhes será para mantimento, assim se fez. Amém? Então veja, alimento físico, Deus cria a semente para que dê novos frutos e continue existindo como hoje se vê. Isso desde o princípio. Olha, essa comida, essa fruta, esses animais, estou dando tudo para vocês. E ainda dou semente para que continue a existir tudo isso aí. Meu Deus do céu, isso desde o princípio que Deus vem nos sustentando, abençoado. Desde o princípio que Deus vem nos dando tudo. Por isso que diante de tudo, você deve dar graças a Deus. Senhor, é o meu momento de refeição. Obrigado, Senhor, por essa comida que está sobre a mesa. E detalhe, pela saúde poder comer. Porque eu poderia ter a comida e não ter saúde para comer ela. E ia ficar desejando comer, mas sem poder. E é tão ruim você não ter saúde para comer uma comida. É tão ruim ter um prato gostoso, um estrogonofe diante de você, uma lasanha diante de você, um frango assado, uma costela bem assada, meu Deus do céu, bem cozida, um prato de maionese bem gostoso.
né? Muito suco de fruta, muita sobremesa, muita... Deu água na boca agora, né? Meu Deus do céu, que vontade de comer tudo isso. E você não ter saúde para comer isso, abençoado, né? Oh, meu Deus do céu, ó. Para que eu fui falar essas coisas todas? Me deu uma vontade agora. Mas vamos pular. Então imagina. Então graças, Senhor, pela saúde de poder comer tudo isso. Obrigado, Senhor, por ter saúde de comer, porque é muito ruim. Eu já ouvi muitas pessoas que passaram por período de enfermidade e relataram isso. Pastor, como é ruim a gente não ter saúde para comer, pastor. A gente ter aquela comida e não poder colocar no organismo, porque o organismo vai colocar tudo para fora, ou porque não é o momento de receber aquela comida, porque eu estou com uma recomendação médica, ele falou que não pode no momento. É horrível. Você que já passou por isso deve saber muito bem o que eu estou falando. Então, e você que está do outro lado também. Pessoas aqui em nosso meio já passaram por isso e graças a Deus já superaram em nome do Senhor Jesus. Abençoado, tudo é provisão do nosso Deus. Por isso quando você vai no mercado, agradeça. Graças a Deus, meu Deus, está aqui. Provisão do Senhor o dinheiro, foi provisão do Senhor a saúde para eu trabalhar, para ter o dinheiro, para comprar, graças a Deus. Recebo tendo muito mais em abundância em nome de Jesus. Meu Deus, eu reconheço que tudo desde o princípio vem do Senhor. Abençoado está aqui, ó. Adão e Eva, eu vou dar o que vocês precisam aí, ó. Comida, fruta, os animais também. Pode fazer churrasco aí. Se alimenta aí, semente para continuar plantando e existindo fruto, para que não acabe não, continue aí a existência das coisas. E veja, abençoado, desde o princípio existe tudo que Deus criou. Louvado seja. Agora vamos ao livro de Salmos, 146, verso 5, dando continuidade a esse entendimento. Salmo 146, verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Tem momento que a gente está numa situação que a gente olha para um lado, olha para o outro. Você fez tudo que estava a seu alcance, até uma outra pessoa também te ajudou, e não foi suficiente. E que você precisa de um sobrenatural de quem? De Deus. É nessa vida com Ele que você será bem-aventurado. Cuja esperança está no Senhor. Verso 6. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos. E dá pão aos que têm fome. Quem é que nos alimenta fisicamente? Deus. Ele é o provedor de tudo. Ah, mas o fulano lá não acredita. Mas eu estou aqui para reter a palavra de quem? De Deus. O Senhor liberta os encarcerados. E é verdade. Eu e você estávamos escravos de um sistema religioso nas trevas. E Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Veja, Deus nunca vai deixar a gente caído. Ele sempre vai nos levantar. Nunca vai te deixar caído. É Deus que conforta os abatidos, diz Paulo. Deus conforta a gente. Parece que está tudo perdido, mas não está perdido. Deus, Ele vai suprir as suas necessidades. A superação de algo muito difícil é Deus. Às vezes a gente está numa situação, meu Deus, como está difícil. Você vai superar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele ajuda, Ele faz o milagre, Ele é o Deus do impossível. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Alô? Atenção, igreja, não inveje os ímpios, os incrédulos, os carnais, aquele vizinho, aquela pessoa no trabalho que você olha assim,
mas essa pessoa não tem compromisso com nada que é de Deus, pastor. Olha o relógio dessa pessoa, olha o brinco que essa mulher está usando, a bolsa que essa mulher usa, pastor, cada dia ela vem com uma diferente, pastor do céu. Não inveje os ímpios, retém a palavra, abençoado, tudo isso tem prazo de validade. O nosso Deus está dizendo, quando Ele fala que vai transtornar, é o momento que essa pessoa vai colher. Uma hora vem a colheita, uma hora a conta chega. Verso 10 do capítulo 146 do livro dos Salmos: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, louve ao Senhor. Então a gente pôde ver aqui, nessa leitura do verso 5 ao 10, a grandeza de Deus em tudo, para que o homem viva sobre a terra. Amém? Agora vamos a Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 3. Aqui vai falar do alimento espiritual. Ele nos alimenta do físico, nos sustenta das coisas que precisamos sobre a terra e também nos dá o espiritual. Deuteronômio 8:3. Aqui vai falar daquele povo que, pela bondade de Deus, esse Deus usou Moisés para tirar de um sofrimento o povo de Israel. E veja o que diz aqui: Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o quê? O homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o quê? O homem. Não só do pão físico a gente vive sobre a terra, mas a gente precisa do sustento espiritual. Então, aquele povo que Deus tirou da escravidão, Ele não deu só o físico, Ele também deu o espiritual, que veio de Deus e passou pela boca de quem? De Moisés. Deus aqui também tem te sustentado sobre a terra, com o que você precisa, para vestir, para comer, mas Ele também tem te dado do pão da vida. Todas as vezes que você adentra aqui, Deus te dá a palavra que o teu coração precisa para conforto e consolo, para que você resolva aí dentro os problemas e saia daqui com eles resolvidos. Já sei o que eu vou fazer, obrigado, Deus. É maravilhoso o nosso Deus, porque Ele cuida de tudo. Então Ele nos alimenta, e eu louvo a Deus porque eu tenho sido boca de Deus aqui nesse púlpito para você. Amém? Agora vamos a Jeremias, capítulo 15, verso 16. Jeremias 15, 16. Achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então a palavra de Deus alimenta o nosso espírito. Quando o nosso coração está o quê? Triste. Quando o nosso coração está abatido, desanimado. É a palavra que nos consola. Eu sou testemunha disso. É a palavra abençoada que nos dá força, vida. E que fala, olha, você é meu filho. Eu não vou desamparar você nesse momento, você é meu predestinado, meu abençoado. Não se esqueça daquela palavra, daquela reunião. Eu vou dar ordem aos meus anjos que te sirvam, que ministrem a seu favor. Então Ele procura sempre trazer a lembrança para o nosso coração daquilo que a gente tem aprendido. Amém? O que é comer a palavra? É ouvir. Eu dei atenção. Amém? Eu dei atenção. Foi o momento que você comeu a palavra, eu tive consideração. Comer é você receber a palavra na sua totalidade, porque é a palavra que te convence,
do caminho errado. Sai desse caminho, meu filho. Sai desse erro, sai dessa mentira. É a palavra que me faz andar na verdade, que me põe na direção certa, que nos salva. Se não fosse ela abençoada, a gente não teria salvação sobre a terra. E eu não falo da salvação eterna, eu estou falando livramento de você mesmo, da sua própria carne. Se não fosse a palavra, a gente não teria livramento de nós mesmos sobre a terra, porque nós mesmos somos perigo para nós mesmos, nós somos morte para nós mesmos, nós somos sofrimento para nós mesmos, nós somos depressão para nós mesmos. Nós não precisamos de pessoas para deprimir a gente, embora exista pessoas com palavra para nos entristecer, para nos abater, para nos entristecer, mas nós mesmos já somos suficientes para tudo isso. Você mesmo é suficiente para se colocar na solidão, para se colocar na tristeza, na depressão. Você mesmo é suficiente para não se amar. Para olhar no espelho, você já é suficiente, porque você tem uma carne que já vai falar antes de qualquer pessoa que você está feio, que você está isso, está aquilo. Eu não gosto de você. Aí você, eu não gosto de mim, não estou gostando mais disso, não estou gostando daquilo, isso aqui agora está feio, Então veja, você é suficiente para você ser um mal para você mesmo. Você não precisa que alguém fale do seu cabelo. O fulano, eu não vou mais lá, porque eu percebi que quando estávamos conversando, falaram de mim. Abençoado, você já tem uma carne que é suficiente para falar de você. Então, nós dormimos com o inimigo, nós acordamos com o inimigo. É por isso que nós temos que nos alimentar o máximo que você puder, para que você venha dominar essa carne em nome de Jesus. E é isso aí. E vamos estar de pé e agradecer a Deus pela glória de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos traz entendimento da Tua soberania, Senhor. Muito obrigado pela glória que o Senhor nos deu na manhã de hoje. Obrigado pelo ensino, Senhor, pela igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por cada abençoado que está aqui, por cada predestinado que está aqui. E eu recebo, meu Deus, que existe um remanescente que está me ouvindo pela internet, e que há muito tempo o Senhor fala ao coração dessa pessoa para estar aqui congregando, e recebo que essa pessoa vai tomar a atitude de estar congregando. Pessoas que estão em casa, que não estão congregando em lugar nenhum, mas que o Senhor tem trabalhado nesse coração através das mensagens que são ministradas aqui, e outras que estão em algum ministério, mas que não se sente alimentadas ali, e que quando sai daquela igreja, do culto, ela corre para a internet para ouvir as nossas mensagens, e se sente bem, se sente alimentada através da nossa pregação. Essa pessoa, Senhor, faz parte desse remanescente, que pertence a essa palavra, a esse lugar. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pois aqui nós temos a mensagem que esse coração precisa. Essa pessoa se identifica com essa palavra, e ela até fala: essa palavra me chama para estar lá. Quando esse pastor prega, essa palavra me impede para ir lá, para eu estar lá. Então seja obediente, ovelha de Cristo. Você que me ouve aí através da internet, seja obediente à voz do Senhor, que tem falado para você estar aqui. Portanto, Senhor, te agradeço, porque eu creio que tudo é o Senhor preparando para essa pessoa estar aqui. E como sempre, o Senhor tem cuidado de tudo e supre as nossas necessidades, tanto
nos dando o alimento físico, como também o alimento espiritual, que tem nos mantido firme no Evangelho, que tem nos mantido de pé, Senhor, para que a gente não pereça, porque temos um corpo de carne, Senhor. Louvado seja o Teu nome por essa palavra que nos mantém na senda da vida. Não temos negado o Teu nome, Senhor. Não temos negado a Tua graça. Não temos misturado a Tua graça, nem Teu nome com outras coisas, Senhor. Temos sido fiéis a Ti. Temos sido fiéis a Ti, Senhor. Aqui nós temos enfatizado a reverência a Ti, Senhor. O temor e o respeito a Ti, Senhor, a Tua palavra. Por mais coisas que estejam acontecendo lá fora, eu permaneço nas minhas honras devidas à palavra de Deus. Porque é Ele que tem sido o provedor de tudo em minha vida. Em nome de Jesus. Nós temos nos alimentado da Tua graça, Senhor. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos curado, tem curado a nossa família, o Senhor tem nos capacitado. Toda a provisão tem vindo de Ti, Senhor. É o Senhor que nos cura, que nos prospera, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos livra das perseguições, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que tem sido tudo na minha vida. Então, aproveita esse momento. Pastor, eu queria muito agradecer a Deus por muitas coisas, então faça agora, em nome de Jesus. Estamos aqui para seguir a Deus abençoado. Estamos aqui para reter a palavra dEle, e não as vozes dentro da nossa casa, de pessoas que não têm compromisso nenhum com o Criador. Nós estamos aqui para reter o ensino do Senhor, não é as vozes de pessoas no trabalho ou na vizinhança, que não quer nada com Deus. Não é para você invejar os ímpios, é para você olhar para a palavra do seu Criador, para a palavra do seu Deus e reter ela em sua vida. Porque tem sido Ele que tem nos sustentado, em tudo nos capacitado. Obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Bem-aventurado é aquele que tem reverência constante a Ti, Senhor. Reconhecimento constante da Tua soberania, ó meu Criador, Pai do meu espírito. Nós Te exaltamos e Te agradecemos por mais esse dia, por mais essa reunião e por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos deu na manhã de hoje. Receba o que vamos ter, uma semana maravilhosa, abençoada, porque o Senhor diz que dará ordem aos Teus anjos para que ministrem todos os nossos caminhos, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo, Senhor, que nunca estou sozinho, e que nesse meu caminho, o Senhor está sempre presente, sempre, sempre e sempre. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Louve ao Senhor com as suas palmas, bem forte. Bem-aventurados sejam todos vocês, felizes, uma semana boa para todos, e até a próxima reunião.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.